As pequenas atitudes que podem fazer diferença no seu dia a dia. Na Som Maior Premium. Qualidade de vida. Hoje é quinta-feira a gente ouve aqui no programa Lúcio Pachter. Para ouvir o Lúcio. É hora de ouvir o Lúcio. Lúcio no ar. Alô, Lúcio, bom dia. Bom dia, Delor. Hoje converso com você aqui de Goiânia. Estou a caminho de Anápolis, onde agora à noite eu tenho uma palestra na Faculdade Católica, Filosofia Clínica na Educação. E os colegas lá estão se mobilizando, trabalhando para este evento. Hoje nós vamos conversar, Adelor, sobre o tempo. Na terça-feira eu passei por Curitiba. Eu tinha muitas atividades lá, saí cedo de casa, peguei um voo direto para lá e tinha várias reuniões e atividades, uma palestra para estudantes de 14 a 16 anos, agenda muito cheia. E pela manhã eu caminhei pelo centro da cidade, como Curitiba é uma cidade tão bonita, não é? E aqueles cafés, aquela subida que dá acesso à catedral, passei pela catedral e depois sentei para tomar um café. Comprei o jornal do dia lá, a Gazeta, e fiquei lendo, observando as pessoas, tomando meu café em paz, com tranquilidade, aguardando a primeira reunião do dia. E, claro, observando enquanto tomava aquele café, a gente percebe muitas coisas. Pessoas que passam apressadas, parece que elas não têm tempo para elas mesmas, para o mundo, parece que estão super atrasadas para as coisas, correndo. Outras correm, até já pelo processo da corrida, elas nem sabem mais por que estão correndo. Algumas passam lentas, devagar. E esse é o nosso tema de hoje, o tempo. Não aquele tempo marcado pelo relógio, que nós somos, de certa forma, nós temos que vigiar. Né? Os tempos marcados cronologicamente das nossas reuniões, das nossas atividades. Esses tempos, infelizmente, não há muito o que fazer sobre eles. Mas há um outro tempo, talvez mais profundo e mais importante, que é aquele tempo que habita a alma, o coração, a mente de cada pessoa. Olhe, nós estamos em maio, um mês belíssimo, um outono. Lá em Curitiba fazia um friozinho tão bom, dava para colocar um blusão de lã e algumas gotas de chuva. Uma época tão bonita esse outono que daqui um mês, daqui poucas semanas já estaremos no inverno. E esse tempo subjetivo, para alguns, ele é muito mais apertado, ele é muito mais cobrado do que o tempo do relógio. De certa forma, ao observarmos o tempo interno de cada pessoa, podemos trabalhar sobre ele de várias maneiras. Algumas pessoas têm o tempo interno amarrado às condições do mundo. Então, quando o mundo vai veloz, quando as coisas, há muitas exigências, há muitos compromissos, a pessoa começa a se acelerar tremendamente. E o tempo interno dela é cronometrado pelo tempo do mundo, das coisas. Há pessoas cujo tempo subjetivo, o tempo que vai na alma, no coração dela, é cronometrado pelos pensamentos que a pessoa tem. A essas pessoas eu sugiro um certo cuidado com a velocidade dos pensamentos, com a ordem dos pensamentos, como eles acontecem. Porque se elas querem um tempo mais compassado, mais tranquilo, talvez fosse interessante que elas cuidassem de pensar de maneira mais branda, mais suave, de modo menos tumultuado. E isso muitas vezes depende da educação, muitas vezes depende de uma rotina, de um aprimoramento nesse sentido, e de um cuidado quanto a isso. Há pessoas cujo tempo subjetivo está relacionado ao coração.
Então, são os movimentos da afetividade, do amor, das angústias, e a isso elas dão a ordenação do tempo. Quantas expressões não a gente tem relacionadas a isso? Alguns dizem, o que é bom vai passar logo. Olhem como essas pessoas construíram seus tempos internos. Poderiam ter construído ao contrário, o que é bom vai durar muito. E poderiam trabalhar nesse sentido. Há pessoas cujo tempo subjetivo, a ordenação do tempo, está fortemente atrelado às coisas que elas fazem, às coisas que elas deixam de fazer e à velocidade com que elas fazem as coisas. A essas pessoas, então, quando elas forem fazer uma massa, quando elas forem preparar uma comida, quando elas forem caminhar, passear, talvez fosse interessante que elas cuidassem de desacelerar, de diminuir a velocidade daquilo que fazem, porque para elas o tempo está amarrado a isso. Vários filósofos trabalharam a questão da dimensão do tempo. Cada um deles viu o tempo de uma forma. Alguns viram que o tempo não retorna, e para algumas pessoas o tempo retorna. Há pessoas, aliás, que nem vivem hoje, elas vivem sempre no passado. Alguns filósofos colocaram o tempo como algo no futuro. E algumas pessoas, de fato, funcionam assim. Elas olham, sentem, vivem o futuro. O presente e o passado, para elas, é algo periférico. Não há aqui, como tudo que a gente tem visto, um modo certo ou errado. Mas o tempo pode tornar a vida de alguns muito desconfortável. Se a pessoa não se cuidar, ela entra numa corrida na qual ela nem vê. Quando ela acorda, ela tem 50, 60, 70 anos. Não é? E alguns gostam da vida e reclamam, puxa, mas passa tão rápido. Não, a vida não passa tão rápido. A gente pode modular o compasso pelo qual as coisas passarão e da maneira, muitas vezes é possível fazer isso. Para você ter uma ideia, hoje eu tenho, assim que terminar o programa aqui, eu me dirijo a Anápolis, lá eu tenho consultas, tenho aulas à tarde, palestras à noite e já sigo para Cuiabá. E todos os dias eu tenho uma rotina muito pesada de trabalhos e agendamentos. A maneira como eu lido com isso é desacelerando o meu tempo. E assim eu consigo viver as coisas profundamente, sem estresse, sem me apressar demais com elas. Claro que para cada pessoa isso vai ser diferente, não é? É assim que a gente tem trabalhado aqui. Um abraço a você, Dolor, aos nossos ouvintes, e na próxima semana conversaremos de Natal, Rio Grande do Norte. És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 vou te fazer um pedido. Tempo, 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 compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo, 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 entro num acordo contigo. Tempo, 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 por seres tão inventivos,